Oi, Veri, tudo bem? Tudo bem, Lu, e você? Tudo. Acho que a gente Bem-vindo pode se ao apresentar daqui a pouquinho. As pessoas estão entrando, tô com vergonha. Eu também. Que bom que Bora a gente falar vai. sobre essa praga, exatamente. Uhum. Bom, a gente decidiu fazer essa live, né? A gente começou a fazer algumas lives aqui pelo coletivo. O coletivo feminista Sexualidade e Saúde é uma ONG que desde 1981 trabalha com direitos sexuais e reprodutivos para mulheres, saúde das mulheres numa perspectiva feminista, faz atendimentos, produz conteúdo, cartilhas e acho que a gente pode se apresentar. Meu nome é Luísa, eu sou médica de família e comunidade, que é uma especialidade que não é muito conhecida por algumas pessoas, né? Muita gente acha que eu sou ginecologista, eu não sou ginecologista, eu sou médica de família, que é a especialidade da pessoa, não é uma especialidade só de mulher, ou só de homem, ou só de criança, ou só de adulto, né? Cuida de todas as idades, todos os gêneros. E no coletivo, especialmente, a gente trabalha com saúde das mulheres, mas eu trabalho também num posto de saúde da Zona Oeste, com, atendendo várias pessoas, enfim. E a gente decidiu fazer essa live sobre candidíase porque, enfim, é um tema importante. A gente vai falar mais sobre isso ao longo dessa hora que a gente vai ficar junto. Quer se apresentar, Veri? Vou apresentar. Meu nome é Veri, eu sou da coletiva Ruta. A coletiva Ruta é uma coletiva de futuras obstetrizes e uma obstetriz. A gente tem uma formada até agora. E trabalha com educação em saúde. Então, a gente faz oficinas no geral, assim, tipo, em escola, centro de referência de ciência social. Onde estiver chamando a gente, geralmente a gente, sendo alguma coisa legal, a gente vai, assim, ocupação e tudo mais. E a gente faz oficina desde 2016. Começou fazendo ginecologia autônoma e foi juntando mais coisa. E agora a gente está nessa parceria com o coletivo feminista e fazendo oficinas aí também. Sim. As estudantes de obstetrícia da coletiva Ruta precisavam, né, de um lugar também para fazer as oficinas. E as oficinas são maravilhosas. Oficinas de autoconhecimento, de autoexame, de autocuidado, que é um pouco... Bom, é um pouco não, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, eu acho. A gente estava até conversando, né, eu e a Veri, e uma das coisas que a gente falou é que candidíase parece ser um tema simples, mas puxa para vários assuntos, abre para várias temáticas, né? De autoconhecimento, de conhecer o próprio corpo, do quanto a gente não aprende a entender os sinais que o nosso corpo dá, e aí muitas vezes acha que está com candidíase e não é candidíase. Então a gente vai falar bastante sobre o tema, vamos tentar responder algumas perguntas. O que você diria, Veri, Sobre a gente começar? sobre a gente começar? Será que a gente espera um pouquinho? Então, passou 5 minutinhos até agora. Eu acho que a gente pode começar, que é bastante coisa, né? É bastante coisa. Talvez corte a live. Uma das coisas que a gente pensou, bom, se o papo estiver muito quente, se as pessoas estiverem fazendo perguntas e engajadas e afim, a gente pode, se a live cortar em 1 hora, a gente pode voltar e ficar mais um pouco, né? Daí a gente vê como que a gente faz. Uma das coisas, acho que... Bora começar então? Bora. No começo de tudo, na verdade, é a gente começar a pensar o que é a candidíase. E dá vontade que isso fosse uma roda de conversa. A gente estava até falando, né, Lu? Vai ficar a gente conversando, mas é diferente quando tem mais gente para participar também. Mas É bom que as pessoas podem deixar os comentários, né? Então seria legal se as pessoas respondessem as nossas perguntas também. Sim. Mas a cândida é um fungo que está no nosso canal vaginal. Então, como que acontece candidíase se é uma coisa que geralmente está no canal vaginal, né? Eu acho que essa é a primeira pergunta que dispara, né? Acho que para, sei lá, pensar
como Você acontece. acha que é uma infecção que a gente pega, né? Como que eu pego candidíase? Peguei de alguém? Isso é uma coisa importante, né? De falar que a cândida é um fungo que mora na nossa vagina, mora no nosso intestino. Ela tá ali, né? Vivendo em equilíbrio. Sim. E aí acho que a palavra equilíbrio que é a chave também, né? De que acontecem desequilíbrios que fazem ela crescer muito, e aí sim a gente ter candidíase, que é essa praga que, enfim, é insuportável, arrancar e pega fora. Sim. Tudo isso, né? Eu acho que tem isso, né? De muito provavelmente a maioria das pessoas que tem vagina vão ter candidíase pelo menos uma vez na vida. Ou alguma coceira, ou se perguntar, será que o que eu tenho é candidíase ou não? E uma das coisas que eu fico pensando é o quanto a gente desaprendeu a olhar para o nosso corpo e saber identificar alguns sintomas, que claro, né, com o limite que essa autonomia ela pede, né, porque às vezes a gente tem dúvida e precisa mesmo de um profissional de saúde para auxiliar a gente, principalmente se a gente tem alguns sinais de alarme, que a gente vai falar mais para frente, mas a gente desaprendeu, né, quais são os sinais, ou talvez essa conversa com outras mulheres da família. Eu lembro quando eu tive candidíase, eu era bem novinha, assim, tipo 12, 13 anos, depois de um dia inteiro de biquíni molhado, de praia, e aí a minha mãe me falou, isso é candidíase, filho, isso é normal, e não sei o quê, e me fez um banho de assento, né, e às vezes isso não está acessível para muitas pessoas, essa conversa, esse compartilhar com mulheres da família, com amigas. Sim. Que tem toda essa coisa de não compartilhar, né, de vergonha e de achar que, é uma coisa que é contagiosa e ter toda enfim, uma vergonha em relação a isso. E também vem desse lugar de não ser sujeito na saúde, né? A gente não se reconhecer como sujeito da própria saúde. Realmente abre para muitas discussões, né, Lu? A gente fica refém, né? Assim, ao invés de usar os profissionais de saúde como uma ferramenta, né? Sim. A gente fica refém deles dizerem como a gente deve cuidar do nosso corpo, né? E aí vai desde que sabonete usar, e de ginecologistas fazendo propaganda de sabonete íntimo, né? Até como viver, como transar, com quem transar, e aí ficam várias recomendações. Então é esse equilíbrio, né? Mais uma vez essa palavra, de como que a gente consulta o profissional de saúde quando precisa, como que a gente aprende a se conhecer e consegue fazer algumas coisas antes de procurar alguém, que a gente quer chegar, de poder compartilhar alguns conhecimentos que a gente distribui, né? Compartilha nas oficinas, nas cartilhas. Sim. Tem alguém... Primeiro dente. Tem alguém aqui perguntando, mas se a gente está com a candidíase, a gente não passa isso para parceiro ou para parceira? Eu não vi, não desceu para mim os comentários. Gente, quanto comentário, quanta gente. Né? Tá. Boa pergunta. Tem habitualmente a cândida no canal vaginal. Pode ser que você não tenha porque tem várias espécies de cândida, né? De 80% a 90% do que causa candidíase é a cândida albicans. Mas tem outras espécies de cândida também. E aí pode ser que você não tenha alguma cândida específica e tenha essa troca, mas isso não faz considerar que é um ST, é só um compartilhamento de microbiota. Tem um monte de seres que vivem num canal vaginal e um monte de seres que vivem em outro canal vaginal, por exemplo, e aí tem esse encontro e alguns trocam, né? É super importante isso, né? Porque às vezes a gente fica pensando que necessariamente um compartilhamento de microbiota vai gerar uma infecção, né? E existem alguns vírus, algumas bactérias, alguns fungos que têm mais propensão de causar uma infecção mesmo, né? Então, sífilis, por exemplo, né? Que é uma IST clássica. Quando a gente entra em contato com a sífilis, a gente pega a sífilis, enfim. Mas é isso que você falou, é muito importante. O fato da gente entrar em contato com uma cândida albicans ou não albicans de uma outra pessoa, de uma companheira, de um companheiro, de uma parceira, não significa que a gente vai ter candidíase, né? Então acho que isso que é legal, assim, se o nosso organismo estiver em equilíbrio, que aí essa é a pergunta, né?
Sim. Quais são as coisas que desequilibram, mas se ele estiver em equilíbrio, a gente não vai ter candidíase. Uhum. Então, acho que a gente pode falar das coisas que desequilibram também, né, Lu? Já passar para isso? Sim, acho que sim. Uma outra pergunta frequente para essa pessoa que falou do parceiro e da parceira, né? É que muitas pessoas perguntam, se eu tô com candidíase, o parceiro ou a parceira tem que tratar? Sim. Candidíase candidíase mamilar, como lidar? Acho que eu vou ter que anotar umas coisas aqui. Não necessariamente, se o parceiro ou a parceira não tiverem sintomas clássicos da candidíase, do desequilíbrio, não precisa tratar. Né? Então, a gente costuma tratar o desequilíbrio, o que incomoda, e não a cândida em si. A cândida não precisa ser exterminada, né? Que é isso que você estava falando. Rolou uma troca de microbiota, adquirimos novas bactérias e fungos dessa pessoa, que são bactérias e fungos que vão ficar, na maioria das vezes, em equilíbrio, saudáveis, bem, né? Não vão gerar doença. Então, nem todo patógeno gera doença. Isso é super importante, porque a gente vive uma época de... inclusive, que está estudando muito isso, né? Como que chama? Quando a gente recebe, né, essa troca de bactérias, né? A colonização de uma pessoa pelas bactérias da outra. Enfim, vários estudos saindo sobre microbiota. Tem uma pergunta, quais os sintomas clássicos? Acho que a gente pode falar disso, né? Antes de desequilíbrios. O que causa, né? Então, primeiro, eu acho que a gente entra de falar como é a secreção, que é uma secreção que é esbranquiçada, geralmente, e que tem grumos, né? Parece coalhada. E a gente estava conversando, né, Lu, para preparar, e aí uma coisa super importante que você trouxe foi isso de falar também que tem uma cultura da pepeca seca, né? Que tem que não ter nenhuma secreção, como se, enfim, tivesse que ser essa coisa... Mesma lógica de shopping pra mim. Tipo, tudo... A vagina seca, né? Não pode ter nenhuma secreção, e na maioria das vezes as secreções são normais, né? Então, ter muco, ter secreção não significa desequilíbrio. Isso é super importante. Sim. E que a gente tem que saber diferenciar a secreção que é fisiológica e que é normal ter uma secreção que é cremosa, esbranquiçada em algum momento do ciclo, parece um creminho, e quando é alguma coisa que é um desequilíbrio, como parece uma coalhada, coça, arde quando vai fazer xixi, tá inchado, tá vermelho, e aí essas diferenças. E outra coisa também é entender que nem tudo que vai arder e coçar é candidíase. E por isso também vem a parte que é importante saber identificar mesmo, porque se você quer ter autonomia de intervir, fazer uma intervenção que faça sentido é importante. Né? Boa. Teve duas perguntas aqui, Peri. Uma perguntando se quando tem cândida no Papa Nicolau, sem nenhum sintoma, se precisa tratar. Que é aquilo que a gente estava falando, né? O Papa Nicolau só identificou que você tem uma cândida, que é um fungo normal de ter no organismo, não precisa tratar a cândida assintomática. Então ela está em equilíbrio, não está te causando nenhum problema, porque o principal da cândida é o desconforto, é o sintoma, não é que ela vai causar uma infecção grave, né? Igual algumas bactérias que, se a gente não trata, podem subir para o útero, podem fazer uma infecção uterina. A candidíase, quando ela está em desequilíbrio, ela só causa desconforto e uma irritação, um aumento do muco na vagina. Mas ela não causa agravos para a saúde, né? Consequências piores. Então, observar, identificar no Papa Nicolau, identificar na lâmina, tem gente que faz esfregaço, pega a secreção, olha no microscópio, é super divertido, não tem problema, é só um sinal de que a cândida está lá. Sim. E uma outra pergunta sobre cândida além da vagina, em outros locais do corpo, assim. Acho que a gente pode comentar, sem se estender muito, mas a cândida, ela pode aparecer em vários lugares, na boca, na mama, é muito comum aparecer na região de fralda dos bebês. Então são várias bolinhas vermelhas,
Às vezes fica um pouco úmido, às vezes não, fica só vermelho, com várias bolinhas em cima. Pode causar uma irritação, coceira, pode causar ardência. Então, na mama, principalmente de mulheres que amamentam, a candida pode causar dor, né, candidíase na mama, ardência, vermelhidão. Então, são sintomas desse tipo. Sim. E aí, voltando também pro nem tudo que coça é cândida, que eu comecei e não terminei. Que tem outros desequilíbrios também, né? Que tem a vaginose estorítica, que é também um desequilíbrio da flora, né? Que crescem muito os lactobacilos. E aí tem sintomas muito parecidos com cândida também. Tipo, teve uma oficina que a gente deu que tinha uma mulher que fazia tratamento para cândida sempre, não resolvia, e aí ela começou a suspeitar de que ela tinha vaginose estorítica. Porque também dava alguma alteração de lactobacilos e ela não sabia e tudo mais. E que tem a vulvodínia também, né? Que é ardência e dor na vulva. E às vezes a mulher fica com vulvodínia um tempão, né? Ardência, desconforto, às vezes dor para ter relação sexual, e isso não é abordado, né? Não é aprofundado e fica tratando como candidíase. Sim. E também, disso que você estava falando, realmente não tem uma complicação, mas a cândida pode deixar a gente mais vulnerável para IST também, né? Porque ela deixa o tecido mais friável, a palavra que a gente usa, que é mais fácil de machucar. E isso facilita para as ISTs também, né? Sim. E é super desconfortável, né? Então, além de deixar mais vermelho, da própria coceira já abrir feridinhas, né? Às vezes faz lesões na vulva, não só na vagina. E é verdade, essa coisa das ISTs é importante, né? E aí, não sei, Lu, qual ritmo a gente vai, se eu vou mais rápido. É a primeira live. Tomei tanto fluconazol que estou com alergia ao medicamento, tenho cândida de repetição. A gente vai falar de candidíase de repetição, gente, mais pra frente. O cervical de cada fase vai ser outra live, tem um post recente sobre eles no Insta do Coletivo Arruta, boa. Essa coisa do muco, eu acho que é bem importante porque não é uma coisa simples, né? A quantidade de mulheres que se incomoda com a própria secreção saudável, né? Nossa, mas eu tenho muita. Então isso é importante, assim, quantidade de secreção não faz diagnóstico, né? A gente pode ter muita secreção, depende da nossa fase do ciclo, depende do quanto de roupa, se está abafado, do que a gente comeu. E então eu acho que isso não é trivial, porque ensinaram pra gente que secreção na calcinha, né, é sujeira. Tanto é que as pessoas falam, minha calcinha tá ficando suja. Não ensinam a gente que o muco é um símbolo de fertilidade, né? Que é uma coisa positiva, que é bonito de se ver, de conhecer, de entender. Então, acho que a dica talvez seja quando, né, uma vez que a gente se conhece, uma vez que a gente sabe como é a nossa secreção habitual, a gente consegue dizer quando ela muda, né? Quando começa a coçar, quando tem cheiro, quando ela fica grumosa, que são essas pelotinhas que você falou que parece uma coalhada. Qual o exame da candidíase e da vulvodínia vaginose? Essa pergunta é importante, é interessante. Cadê? Foi um pouquinho... Aqui. Qual exame diferencia a candidíase da vulvodínia? O exame físico, muitas vezes, né, Deri? Sim. O protocolo de saúde da mulher do Ministério da Saúde, ele fala como o exame físico é o que identifica e o que você pode propor o tratamento para a candidíase, né? Que não precisa fazer um exame de uma cultura de secreção, muito menos um Papa Nicolau, que é para outro propósito, né? Exato. Para saber se tem ou não candidíase ali. Só com sintomas também, né? A descrição que a pessoa dá com a história e com o exame físico, a gente já consegue fazer, na maioria das vezes, o diagnóstico. Isso é bem importante de falar. Também,
também, de não tratar quando é sintomática, tratar quando tem sintoma e gera um transtorno. Porque se a gente toma muito remédio ou passa muita pomada, a pomada também é remédio, a gente acaba selecionando as cândidas também, né? Quais são as cândidas que vão conseguir sobreviver àquele remédio, que vão ficar ali quietinhas, quando tiver alguma oportunidade vão crescer de novo e vão ficando cada vez mais resistentes, e isso facilita a gente ter a candidíase recorrente, né? Exatamente. E muitas vezes são passadas pomadas sem examinar, né? Ou sem entender direito o que está acontecendo. Esse conjunto de sinais e sintomas, né? Ardência, coceira, minha secreção mudou, tá parecendo uma coalhada. Aí examina, a vagina fica toda vermelha, com várias dessas bolinhas, né? Dessas secreções grudadas na parede vaginal. Normalmente isso é suficiente. E se tiver dúvida, pode pedir uma cultura de secreção, né? Ou se, enfim, a gente chega lá na candidíase de repetição, se for uma candidíase de muito difícil de tratar, de reequilibrar, né? Sim. E o que desequilibra? Acho que a gente pode falar disso, talvez. Sim. E aí as pessoas podem ir comentando, né? Quais são as coisas que elas identificam que desequilibram a flora vaginal delas e fazem elas terem candidíase, ou não, se já tiveram, se não tiveram. Eu acho que é importante a gente falar das condições de imunossupressão, né? E aí, quem é soropositivo, quem está grávida ou grávido, que tem mais disponibilidade na gravidez também tem um mecanismo que tem mais resistência à insulina na gravidez. E aí fica mais açúcar disponível no sangue. E aí isso pode facilitar para os fungos também e desenvolver mais candidíase. Então tem esses mecanismos também, né? Que são sempre ter mais açúcar no sangue, a gente ter mais chance de ter candidíase. Sim. E tem a coisa da alimentação, né? Que também faz a gente ter mais disponibilidade de açúcar no sangue. Então uma dieta com muito carboidrato, com muito doce. Sim. E aí, às vezes a gente fala açúcar, a pessoa pensa que é só açúcar. E aí é importante pensar também que, não, você está comendo pão, mas pão é carboidrato. E, enfim, vai ter um desequilíbrio decorrente disso. Se você já tá mal, principalmente, faz bastante diferença a alimentação quando você tá mal, né? Servir na alimentação. Não dá pra não falar da Sônia Hirsch, né, nessa hora. Esse livro é bem legal, da Sônia Hirsch, Candidíase e a Praga, que diz tudo, né? É autoexplicativo. E aí ela propõe uma dieta bem restritiva, né? Sim, sem nada de carboidrato. Ela tem duas dietas, né? A leve e a mais radical, assim. E a radical é bem restritiva mesmo. Eu tenho uma amiga que fez, ela, tipo, ficava desesperada, me perguntava o que ela podia comer de doce, eu falava, toma um chá de anis. Mas a diferença, tipo, ainda mais se você tá passando por candidíase de repetição. E tá em crise, e quer, enfim, um efeito que vai mudar a sua situação, não ter vontade de arrancar pega fora, acho que vale a pena. Mesmo muito difícil. Sim. E a coisa dos hormônios também, né, Veri? Porque isso foi algumas das perguntas que a gente recebeu. Dependendo da fase do ciclo que a gente está, né, então normalmente depois da ovulação, na fase lútea, né, que é uma fase de predomínio de progesterona, antes de menstruar, que o pH muda e que existe uma maior disponibilidade de glicogênio, né? Sim. A gente tem mais propensão também. Que tem a ver com a progesterona também, né, Lu? Dessa parte antes da menstruação, né? E eu tava lendo também que tem uma relação com o estrógeno. Que aí eu achei uma pesquisa que, sei lá, pegava 3 cepas de cândida, que é tipo 3 tipos de Candida albicans. E as 3 tiveram crescimento aumentado com estradiol. E aí também a gente consegue relacionar com os anticoncepcionais hormonais, né? Tem esse aumento
tanto dos estrógenos quanto da progesterona, de glicogênio, de açúcar, né? E como facilita ter candidíase nesse contexto. Por isso que diabetes não controlada, né? Então, quando a gente vai pensando, tudo se encaixa, né? Tudo que aumenta a glicose no nosso sangue. Ou que está associado ao uso de hormônio, uso de antibiótico, porque daí mata os lactobacilos, as bactérias boas. Uhum. E aí os nossos lactobacilos, que são protetores da vagina, né? Que estão lá no intestino e na vagina, mantendo tudo em equilíbrio, morrem, a cândida pode se multiplicar e causar um desequilíbrio. Então, são vários os desencadeantes. E aí, acho que talvez a gente vá olhar para todas essas questões de um jeito mais integral, mais complexo, principalmente nas pessoas que têm candidíase de repetição. Uhum. Porque quem teve uma vez candidíase, e aí eu vi vários comentários aqui, né? Cansei de tomar fluconazol, mas quem teve uma vez, toma fluconazol, ou dormiu umas noites sem calcinha, resolveu, né? Mas normalmente a gente começa a olhar para esses fatores e aprofundar em quem tem candidíase de repetição, porque algo começa a desencadear um desequilíbrio mais crônico. E daí a gente tem que pensar, né? Sim. Candidíase de repetição é muito interessante mesmo a gente observar, né? Que tem essa relação com o estresse também, né? Com os fatores emocionais. E que tem uma relação com a queda da imunidade que, enfim, acaba sendo mais fácil também para ter um desequilíbrio ali na flora vaginal. Uhum. Sim. E eu acho que uma das coisas que a gente fala pouco, né? Então a gente fala muito de alimentação, a gente fala de anticoncepcional, acabaram de perguntar, anticoncepcional interfere? É uma das coisas que pode interferir, sim. Pode aumentar a chance das pessoas terem candidíase. Então a gente olha para os anticoncepcionais, olha para o estresse, vê se a pessoa tem diabetes, se ela tem alguma doença que deixa ela imunodeprimida, né, que deixa o sistema imunológico mais frágil, ou se toma algum remédio que faz a mesma coisa, tipo corticoide, né, prednisona. Uhum. E olha para a alimentação, que a gente já falou, mas a gente às vezes aborda pouco a sexualidade, né, de uma forma mais ampla, assim. E às vezes a pessoa começa a ter candidíase de repetição por questões da sexualidade, simbólicas até, né? De se sentir invadida, de não estar muito bem, ou algum estresse que não é tão óbvio, mas alguma questão no trabalho, não é só uma sexualidade do ato sexual em si, mas a sexualidade desse, né, nosso jeito de estar no mundo, assim. E eu tenho conversado com várias pessoas que percebem um desequilíbrio ou uma irritação maior nessa região, que daí fica propensa depois a ter candidíase, ou começa a dormir pior, né? Então, em tempos de pandemia, fico pensando se a candidíase também não pode incomodar mais as pessoas, porque, enfim, algumas pessoas estão mais ansiosas, estão dormindo pior, né? Ter que ficar em casa é super difícil. Sim. É muito estresse, né? Esse contexto, com certeza. Deve ter afetado, tipo, pra bastante gente. Sim. E comentaram também de alergia, né? E às vezes é isso, né? A gente lava as calcinhas com algum amaciante, algum detergente, ou passa sabonete íntimo, né? Com essa coisa, com essa cultura da vagina ter que ser limpa e seca, muitas pessoas fazem ducha vaginal sem precisar, sem ter nenhum desequilíbrio, para limpar ou para tirar a secreção, ou usam esses sabonetes íntimos para reequilibrar o pH, equilibrar o pH, e acaba desequilibrando também, né? Sim. Tira os lactobacilos, protetores. E aí facilita ter esses desequilíbrios, né? Uhum. Também tem uma relação, mas eu não vou saber explicar os mecanismos... Ixi, falhou? Eu tô aqui. Então tá. Não vou saber explicar os mecanismos exatos, mas tem uma relação de candidíase de repetição e alergias respiratórias. Tem alguns artigos que falam disso também. E aí, que tem uma questão imunológica também, né? Que dá para investigar, assim, quem costuma ter de repetição. Sim.
e fizeram uma pergunta também sobre sexo oral. Eu já li algumas coisas, porque, assim, a gente tem cândida na nossa vagina, no nosso ânus, no nosso intestino, e na nossa boca, né? Então pode ser que a pessoa que está fazendo sexo oral na gente tenha uma quantidade de cândida, ou o fato de ficar úmido, que predisponha, imagino que até possa ter. Eu li um artigo que falava sobre isso, na minha época de candidíase de repetição, porque eu tive, e falava que sim, que sexo oral era um fator de risco, e aí fiquei decepcionada. Mas não é uma coisa que eu vejo com frequência na prática, na verdade, como sexo oral sendo um problema. Eu acho que é uma coisa mais complexa, né? Que daí tem as limitações dos estudos também de produzir um resultado que abarque todas essas questões das relações, do quão saudável é um relacionamento ou não, de como que são as interações entre as pessoas, e daí pode cair a culpa no sexo oral, né? Então acho que é importante a gente também ver esses resultados com cuidado, eu acho. Né? Porque senão, se a gente tem cândida na vagina, no intestino, o fato só de ter uma troca de cândida, né? Por uma microbiota diferente, não deveria fazer isso. Não é, a troca em si não é para ter um desequilíbrio, né? Pode ser que sim, mas não necessariamente. Exato. E acho que talvez a gente possa falar dos sinais de alarme, né? Aquilo que a gente estava falando, nem tudo que coça é candidíase, porque acho que um pouco, uma das coisas que a gente tenta fazer, né, e a gente fez uma cartilha em conjunto, o Coletivo Feminista, Sexualidade e Saúde com a Coletiva Ruta, que está no site, nos dois sites, né, das duas instituições. Tá só no de vocês, Lu. Tá só no nosso? É. Tá só no nosso. E vocês fizeram uma série no Instagram da Coletiva Ruta sobre candidíase. E um dos nossos objetivos, quando a gente produz essas cartilhas, faz esses posts e de fazer essa live, é compartilhar os cuidados para que as pessoas tenham mais autonomia e possam se cuidar, né? Pensando que cuidar do próprio corpo, cuidar de si é revolucionário, né? Numa pandemia em que a gente pode estar estressado, que a gente pode não estar bem com a gente mesmo. Então eu acho que, só que isso esbarra em alguns limites, né? A autonomia sempre pede responsabilidade. Sim. E quais a gente talvez possa falar dos sinais de alarme, né? Quando que a gente, preciso talvez consultar um profissional, ou isso aqui talvez não seja candidíase. A gente começou falando, né, da vulvodínia, então, por exemplo, se a gente começa a perceber que fica uma coisa crônica, né, que não tem alteração da secreção, né, que é só dor, talvez a gente vá pensar mais em vulvodínia e precise investigar. Uma das coisas que eu acho que é importante a gente observar de sinal de alarme é febre, sempre, né, febre, candidíase normalmente não dá febre, não é para dar, a não ser que ela tenha começado como uma candidíase e depois teve outra infecção, porque, enfim, estava mais propensa ali, por conta das rachadurinhas, a pegar alguma infecção. Acho que mau cheiro, né? A não ser alguém que conheça muito e possa identificar nesse mau cheiro que é uma vaginose bacteriana, já teve outras vezes, não está sentindo mais nada além disso e consegue cuidar. Mas mau cheiro pode ser muita coisa, né? Pode ser uma secreção que pareça pus, pode ser algum IST, gonorreia, enfim. Acho que dor na relação é uma coisa meio ambígua, né? Porque a candidíase, ela pode machucar tanto que pode dar um pouquinho, fica sensível, fica ardendo, né? Mas aquela dor, quando bate lá no fundo, não é uma dor mais pélvica mesmo, um peso aqui no baixo ventre, na pelve, pode indicar uma infecção uterina. Eu penso nessas coisas, assim, né? Ou só o simples fato de já ter tentado vários tratamentos e não ter melhorado. Sim. E isso de pensar também se está identificando
corretamente, né? Porque às vezes tem isso, pra você achar que é uma candidíase, ficar muito tempo tratando como uma candidíase e aí não ser. E aí investigar Sim. todas essas coisas que você estava dizendo, né, Lu? Uhum. Outra coisa também de candidíase recorrente tem associação com o DIU, né? E aí bastante Uhum. gente vem perguntar pra gente, tipo, na ruta, de, tem mais chance de ter? E realmente, tipo, tem. Não é uma chance que é tão maior, mas é uma chance que é significativa, assim. Eu Uhum. tava vendo um estudo que é com 2.251 mulheres. E aí quem usa DIU tinha 11,2% de ter candidíase no esfregaço, tipo, de todas elas, e 7,1% entre quem não usava DIU. E aí tem toda essa coisa que fala que tem uma chance de criar um biofilme, né, de fungos e bactérias ali no DIU e deixar mais propenso a ter de repetição. Uhum. Eu acho que são todas coisas que a gente levar em conta, né? Quando a gente pensa na candidíase de repetição, a gente tem que levar em conta tudo, né? Desde hábitos alimentares, hábitos intestinais, né? Isso foi uma coisa que a gente não sei se a gente falou. Mas o intestino, quando ele não está funcionando bem, ou porque a pessoa está com o intestino preso, ou porque tem uma diarreia crônica, por conta do desequilíbrio dos lactobacilos, dessas bactérias protetoras, também pode causar, né, aumentar a chance de ter candidíase. Então, eu acho que essa conversa minuciosa, perceber se tem alguma doença que está desequilibrando, né, por exemplo, diabetes, são importantes porque uma das coisas dos tratamentos, antes da gente falar dos tratamentos naturais e de como fazer, né, que aí é uma coisa mais prescritiva, mas a gente vai tentar restabelecer esse equilíbrio. Então, vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Se o intestino não estiver funcionando bem, o ideal é que comece a funcionar bem. Se a alimentação tiver com muito carboidrato, o ideal é diminuir. E como Aí perguntaram, né, probiótico ajuda. Sim. E aí como faz sentido também a gente pensar caso a caso, né? Que se você Exato. tem de repetição, olhar a partir dessa perspectiva, tá? Você tem de repetição e aí eu tenho de repetição e uso o DIU. Então, tá, aí eu posso pensar sobre o DIU, mas não colocar um DIU porque tem chance maior. Tipo, ver se é uma coisa que vai acontecer com você e avaliar se faz sentido ou não. Não sei se a gente falou que de repetição é 4 vezes no ano. Acho que não, né? Não falamos. Não. É 4 ou mais vezes por ano. Uhum. E E acho que isso que você disse, né, caso a caso, né, ver quais, né, como que é o uso de hormônio, como que está a parte emocional, que às vezes é difícil de acessar, né, às vezes é difícil a gente entender algumas dinâmicas, entender o próprio corpo, mas enfim, abrir esse espaço de escuta e fazendo testes também, né, então, desde testes com probióticos, testes que aí a gente vai falar, né, para restabelecer esse equilíbrio e corrigir o que não está funcionando bem, porque os tratamentos eles vão promover um alívio, mas se não vier junto com essa mudança, muitas vezes volta, né? sim. E aí não sai desse ciclo de desequilíbrio, de infecção, né, que é Sim. o que incomoda. Tratar o que está causando, né? Não só lidar com aquele momento. Prestar atenção, sei lá, na alimentação, alguma coisa que é recorrente na sua vida que pode causar e não só tratar. Mas acho que Essa é a pergunta. Aqui. Além da alimentação, quais são outras formas naturais de tratar a candidíase? Eu acho que a primeira coisa é deixar a pepeca respirar. Deixa a pepeca respirar. Fica sem calcinha. O bom de fazer live é isso, que dá pra ficar sem calcinha. E se você não consegue ficar sem calcinha, sem cueca, usa de algodão, porque aí permite mais trocas, né? Enfim, respirar mais. Mas não exatamente com roupa apertada, sintética, que isso pode piorar bastante.
Alimentação e probióticos. Alimentação é isso de cortar bastante o açúcar, né, que a gente acabou falando bastante. E dos probióticos tem vários, né? Tem a kombucha, tem o kefir de água, tem o kefir de leite. E todos eles trabalham nisso de ajudar a recompor nossas floras todas e melhorar a imunidade de forma geral, né? Uhum. Sim, e essa coisa dos probióticos é importante porque às vezes a gente vai na farmácia, compra lactobacilos que são super caros, quando a gente pode cuidar, né, de um kefir, de uma kombucha e melhorar a nossa alimentação, né? Essa coisa de ingerir bactérias naturais, né? Colônias que a gente está cuidando, porque elas buscam restabelecer um equilíbrio que muitas vezes a gente perdeu porque passamos a vida usando muito antibiótico, a nossa flora, a nossa microbiota já não é a mesma. Sim. Acho que tem uma coisa também do sabonete, né? Evitar passar muito sabonete na pepeca. Sim. Lavar Né? só com água. Lava, passa muito sabonete e aí pode gerar um processo alérgico, né? Uma pele sensível, a mucosa da vulva. Nunca lavar a parte interna, só a parte externa, né? E sempre só com água. Muito Sim. importante mesmo. Várias pessoas melhoraram só com isso. Sem nenhum outro tratamento natural, sem nenhum banho de assento, só de tirar o sabonete, disseram que não tiveram mais candidíase. Então é uma coisa que parece boba, né? Porque é simples e não é. Faz toda a diferença. O sabonete que é a praga, né? O sabonete é a praga. O sabonete que é a praga. Mas uma coisa que dá pra fazer também, que dá pra usar como tratamento, e também dá pra usar se você, enfim, na rotina, quer fazer uma vez por semana, porque acha que é esquisito não lavar com sabonete, quer fazer alguma coisa, é lavar com chá. E o chá, pra candidíase, ele pode ser com banho de assento, mas ele também pode ser, tipo, colocado numa garrafinha. Aí você fura a tampa da garrafinha e usa como chuveirinho. Uhum. E aí sempre lembrar de, sei lá, fazer o chá para um dia só e não deixar, enfim, mal armazenado. Nunca colocar o chá quente, sempre de morno para frio. E... Sim. Muito bom. Não sabia dessa do chá. Gostei. Eu gosto bastante do chá, assim. Às vezes que eu tive candidíase, basicamente, pra mim, foi chá de cravo. Porque faz um tempo já que tem, eu te falei até, né? Acho que faz uns 2 ou 3 anos. Acho que é isso. E... Chuveirinho, amei. Melhores comentários. E aí, enfim... Ah, a gente falando aqui também de babatimão. É melhor não usar sabonete mesmo, ou enfim, se você quer muito usar, usar o de glicerina para lavar a parte de fora, né? Enfim, a parte onde tem pelo, que eles interferem menos. Sim. E depende, né? Tem gente, assim, tem gente que usa sabonete e nunca teve nenhum problema, né? Não é que a gente precisa eliminar o sabonete da nossa vida se ele não está causando nenhum problema e a gente gosta, mas a gente está falando porque é isso, às vezes é uma coisa simples, a pessoa está com candidíase de repetição há um tempão e aí tira o sabonete e melhora totalmente, né? Ou faz o chá e lava com chá e melhora. Então, é pra gente pensar o quanto às vezes é uma irritação que está gerando um desequilíbrio que é facilmente resolvido, especialmente para quem tem já uma pele mais sensível, né? Percebe isso com produto de limpeza. Mas também dá para usar óleo de coco, que é muito bom, porque como tá tudo machucadinho, né? E, sei lá, vai andar e tem algum atrito, e aí machuca, e é tudo horrível. O óleo de coco ele ajuda um pouco nesse sentido também, além de ajudar como tratamento, também dá esse alívio. Sim. Dá um super alívio, hidrata, diminui a coceira e a camomila também, né? Daí a gente entra num mundo, eu acho que é um mundo à parte, né? De várias coisas naturais que podem ajudar na candidíase. Eu gosto de pensar que tem as coisas calmantes, né? Então, o óleo de coco, a camomila, a babosa, que quando está muito irritado, quando está muito vermelho, com essas feridinhas, ajudam muito. Então,
fazer um absorvente de babosa, ou colocar um pouquinho de babosa dentro da vagina, hidratar com óleo de coco, fazer um banho de assento com camomila, são coisas que ajudam bastante. E tem os tratamentos mais, não sei como chamar, não calmantes. De atacar, né? De ataque, de tratamento de choque. E aí eu acho que seria o alho, a melaleuca, né, que são fortes, você vê pelo cheiro, né? E aí eles vão ser bem bactericidas, fungicidas, né? Eles atacam mesmo, eles vão matar o que está causando o problema. O cravo, apesar de ser chá, ele também vai nessa linha, né? Porque ele também é fungicida e tudo mais, e ele é mais forte, né? Tipo, se você faz o chá muito forte, até incomoda um pouco. É melhor não fazer muito forte o chá. Mas eu concordo também das coisas que são, tipo, de acalmar e que são mais de contra-atacar mesmo. E aí acho que é interessante, porque aí você pode sentir, né? Assim, tá mais irritada, tá dolorida, às vezes só acalmar, ou tá com muita secreção, muito grumo. Talvez precise de um tratamento de ataque mesmo, né? Sim. E também dá para conciliar as coisas, né? Como fica quente, fica inchado, também dá para, sei lá, pegar a babosa, tirar a parte que é amarela, que é a parte que é irritativa, deixar só a parte que é transparente e deixar ela geladinha, sempre limpo, né, gente? Deixar ela na geladeira, no congelador e colocar ela geladinha. Enfim, coisas que dão para fazer que aliviam em mais de um sentido. Sim, a temperatura e as propriedades medicinais da babosa, né? Sim. E é importante pensar como que você faz o chá de cravo, Veri, porque tem diferença, né? Por exemplo, o chá de camomila, tudo que for folha mais delicada ou flor, a gente faz em infusão, né? Esquenta a água, aí espera ferver, desliga e depois coloca a erva e deixa em infusão por 5 a 10 minutos. O cravo você ferve junto? Eu considero como se ele fosse, tipo, porque ele é muito resistente, né? Aí quando é casca e tudo mais, como nesse caso eu ferveria, sendo casca e tudo mais, eu considero que ele é primo e coloco pra ferver. Tá, boa. Tá. E aí nesse sentido, ele seria como se fosse uma raiz, né? Ou uma casca mais grossa, assim, como se fosse o barbatimão, o gengibre, né? Que precisa ferver junto uns 5, 10 minutos. Tá. E do alho também acho que é bom a gente explicar, né? Como que é o óleo de alho, como que é isso. Sim, eu acho que sim. O alho no canal vaginal de 3 a 7 dias. Você vai observando, enfim, tudo mais. E sempre colocar de noite, sem a casca, muito importante. Se você quiser, pode colocar dentro de uma gaze e colocar no canal vaginal, ou pode costurar uma linha dentro e colocar no canal vaginal, ou pode só colocar também, porque às vezes as pessoas com medo de colocar, por medo de, vai perder o alho, nunca mais vai achar. Mas é porque, assim, não tem um costume mesmo de tocar o próprio corpo. Tem uma barreira no fundo do canal vaginal, que é o colo do útero. E, enfim, isso vai fazer que o alho não vai se perder ali, vai ficar tudo bem. Isso é importante. Né? É uma boa desculpa para tocar o próprio colo do útero, né? Para promover esse conhecimento. Sim. E aí, no dia seguinte, de manhã, você tira e vai fazendo isso ao longo dos dias. Só que o alho também, como ele é uma coisa que é mais forte, também é importante você prestar atenção, se não teve nenhuma irritação ali e tudo mais. Eu sempre gosto de contar que com alho eu tenho uma reação. Tipo, as primeiras vezes que eu colocava alho, tipo, parecia que eu tava bêbada. Você ficou embriagada de alho. Tonta, minha pressão caía, enfim. Muito, muito... Não dá certo comigo e não dá certo com a minha irmã também. Uma delas, né? A outra nunca testou. E eu acho que é legal também a gente testar uma coisa de cada vez, porque senão a gente não sabe qual que é... Por exemplo, para mim o alho super funcionou, foi mágico, assim, eu coloquei uma noite, nessa minha fase de candidias de repetição, que eu testei tudo, e no dia seguinte estava zerado, assim, 100%. Mas eu acho, né, a gente pode fazer 1, 2 coisas, mas se a gente faz 5 coisas, né,
usa melaleuca, alho, babosa, óleo de coco e toma fluconazol, a gente não sabe que funcionou, né? Então eu acho que uma das coisas interessantes do cuidado natural, né, de conhecer as ervas, de testar, é que você vai entrar num outro ritmo, né? O ritmo desse autocuidado, ele é um ritmo que pede uma espera, não é, tomei um comprimido e tô ótima. É um ritmo do autoconhecimento, de ver quantos dias demora, o que funciona, o que não funciona. E que, tanto para saber o que funciona, para saber o que fez mal também, né? Porque Sim. parar melhor. A gente está chegando no final já, Lu, faltam 7 minutos. Sério? Meu Deus, são 7h08? Aham. Tá, gente, se cair a gente volta. Como usar a melaleuca? Acho que isso é importante. A melaleuca é um desses de tratamento de choque, né? Super atacante. Então, tem gente que pinga na calcinha, mas tem gente que fala que isso é muito forte também. Eu nunca usei a melaleuca porque eu sempre usei o cravo e funcionou. Mas tem gente que dilui ela no óleo de coco também. Pra Sim. ficar um ataque, mas não um ataque pé no peito, né? A melaleuca é super forte, né? Eu já usei várias vezes e para várias pessoas que eu passei, não precisaram usar outra coisa, não precisaram tomar fluconazol, nem usar nenhuma outra pomada. Eu tive experiências diversas, desde usar melaleuca e ser ótimo e melhorar, até achar que mesmo diluindo em água, eu diluí em água, né? Dizem que o certo é diluir em óleo, porque ela é oleosa, né? É um óleo essencial. Mas diluir em água também funciona. E já ficou irritada, porque eu acho que depende de como está a vulva e a vagina, né? Se ela estiver muito sensível, se já estiver muito irritada da candidíase, talvez a melaleuca seja muito forte, ou talvez precise diluir mais. Eu costumo diluir 1 gota para cada 100 ml de água, e aí dá para fazer banho de assento, né? 1 litro de água e 10 gotas, porque aí fica 1 para 100. Ou dá para lavar a vagina com uma seringa, com bastante cuidado, né? Pega uma seringa de 10 ml e lava lá dentro até acabarem os 100 ml de água com a melaleuca. Então é 1 gotinha por dia, né? Eu acho diluir mais seguro, porque para algumas pessoas a melaleuca queima. E aí pingar essa gotinha na calcinha pode ser ótimo para algumas e para outras pode queimar a mucosa, pode machucar. Sim. Também tem o iogurte natural que a gente não falou, né? Que é, enfim, uma coisa que dá para fazer também, que é tentar recompor a flora também. Você pode tanto usar o lactobacilo que vende, ou pegar um iogurte natural sem açúcar. Importante. Então você vai alimentar o bicho. E colocar no canal vaginal ou passar pela vulva também, com esse esquema da seringa ou lavando a vulva. Sim. E é bem legal o iogurte natural, principalmente para esses tratamentos que atacam mais, né? Então a melaleuca e o alho, porque eles matam não só a candidíase, mas também os lactobacilos, né? Então, como eles são bactericidas, são fungicidas, às vezes fazer depois uma recolonização dos lactobacilos com o iogurte pode ser legal, porque às vezes eu ficava com a sensação de que a vagina e a vulva ficavam muito secas, principalmente depois da melaleuca. O que nem sempre era um problema, né? Depois eu recuperava a minha microbiota, os lactobacilos voltam, mas às vezes o iogurte acelera esse processo. E o bicarbonato, né, Veri? Que algumas pessoas perguntaram, né? Sim. Vinagre e bicarbonato, né? Que é uma questão. É uma questão bem interessante de explicar, né? Porque envolve essas questões do pH. Então, tem isso de que o pH da vagina é de 4 a 4,5 para alguns autores, para outros é de 3,8 para 4,2. Mas tá aí, né? Uma diferença pequena. De 3,8 a 4,5. E tem essa relação também da candidíase estar, geralmente, em pHs mais baixos, né? Enfim, abaixo de 4,5.
E Infecção quando a ácida, gente né? Um desequilíbrio ácido. É. E quando a gente faz essas intervenções que são do bicarbonato, principalmente, ou do vinagre também, que pode deixar ácido demais, e o bicarbonato pode deixar básico demais, a gente pode gerar outras coisas também. Então, sei lá, usei bicarbonato, mas usei muito, e ficou básico demais, e aí isso gerou um desequilíbrio que foi, na verdade, uma vaginose. E aí isso pode acontecer também, e aí é muito ruim, né? Enfim. E isso é fácil de acontecer, né? O bicarbonato, pequenas quantidades dele, né? Então, uma colherzinha rasa de sobremesa em 1 litro de água já pode desequilibrar bastante o pH para ele ficar muito alcalino, né? Muito básico. E se a gente tiver alguma bactéria que gosta de se multiplicar em meio básico, isso pode acontecer, né? Ficar com mau cheiro. Então, é uma coisa que sempre me aliviou muito o bicarbonato. E eu já tive todas essas experiências de usar mais bicarbonato e ficar com gardnerella, né? Ficar com a vaginose, de usar e ficar ótimo. Eu acho que a vantagem é que ele alivia muito na hora. Sim. Traz um, né, quando você está com esse incômodo de ardência, coceira muito intenso, e o bicarbonato faz esse banho de assento, faz essa lavagem, alivia muito. Sim. Eu acho que aí também a gente entra numa questão que é o que é autonomia em saúde também, né? De que você está pegando a responsabilidade dos seus processos de saúde, de observar e tudo mais. E aí pode ser mesmo, que você use e tem um desequilíbrio contrário, e aí, enfim, E ter como ele essa disse, percepção também, né? Que é um pouco experimentar consigo, né? e saber as consequências, né? Eu acho que se a gente sabe que o desequilíbrio contrário pode acontecer, não é grave, né? Mas pode dar um mau cheiro, é uma bactéria que é super comum também na vagina, o Gardnerella, a gente fica mais tranquila, né? De fazer esses experimentos, né? Sabendo as consequências. Então, acho que o legal da roda, né, que a gente sentiu falta no começo, é que a gente consegue compartilhar várias experiências. E por isso que eu sempre gosto de falar, assim, das experiências que eu tive com candidíase, que eu usei, porque a gente começa a entender o que pode acontecer, né? Quem nunca teve candidíase consegue imaginar agora, provavelmente, como é que é. É horrível. É péssimo. Coça muito. E o que mais? A gente falou do bicarbonato. A coisa do vinagre, eu acho que é uma coisa que a princípio parece meio controversa, né? Porque você tá com um desequilíbrio que é ácido, né? Os dias é mais ácida. E aí você vai colocar um ácido. Sim. Aí eu acho que a ideia do vinagre é você tentar restabelecer um ácido que é ok, né? Só que aí também é a dificuldade, que como que você vai conseguir saber, sem fazer um monte de conta e saber qual que é a concentração do vinagre e tudo mais, qual é o pH da solução que você vai fazer diluindo ele em água, né? Vinagre puro, não, gente, jamais. Exato. Então aí é ter essa noção de que a vagina ela é ácida, você quer chegar no ácido ideal. Só que nem sempre é fácil. Sim. E aí também entra nessa ressalva, né? Vinagre e bicarbonato sempre com muito cuidado. É bom dar uma estudada antes, pensar se você realmente quer, enfim, fazer isso ou fazer outras coisas também. Tem outras coisas possíveis. Estão falando aqui de novo que a alimentação influencia. A minha ginecologista fala que eu tô com candidíase, mas eu não sinto coceira. Que acho que entra nessa coisa que a gente falou, né? De tratarem. Bom, aí entre várias coisas. Mas de não ter sintoma e de alguém olhar para o seu corpo e dizer que tem um problema. Sim. Ou dizer que necessariamente a sua secreção é excessiva, quando na verdade ela muitas vezes é normal. Daí talvez tenha que questionar, né? O que a gineco viu que fez ela pensar em candidíase. É muito difícil a gente estar com esse desequilíbrio e não perceber. Sim. Né? Não ter coceira, ardência. É incômodo. Visualmente fica diferente, a vulva fica diferente, inchada, fica vermelha, coça. Ardência para fazer xixi também, porque às vezes cai o xixi onde machucou e aí arde.
fica mais fácil de machucar a pele. Tudo isso, enfim, são coisas que a gente olha e vê que tá diferente, né? E aí sim, ok, fazer uma intervenção. Mas se você não tem nenhuma queixa, essa coisa de tratar fica mais numa lógica de vamos matar todas as bactérias e fungos. Numa lógica de que toda bactéria e todo fungo é ruim, né? E não, eles são bons. Tudo tem que ser, enfim, estéril, criança não pode estar no chão, não pode nada. Essa guerra contra os micróbios, né? Enfim. Sim, e viva os micróbios, né? Eu comecei a fazer pão graças a eles, com o fermento natural. Então é isso, né? Quando a gente começa a ver os benefícios da fermentação das bactérias, da kombucha, né? Equilibra uma candidíase com kefir. Sim. Acho que é por aí. Pomadas. Tem uma outra. Minha ginecologista sempre me passava pomada sem sentir nada. Eu era mais nova e não tinha esse conhecimento. Isso pode ter alterado a flora? Sim, mas não necessariamente quer dizer que agora tem algum problema. Porque é isso, tipo, eles crescem de novo. A gente. As bactérias voltam, as bactérias boas voltam. A gente facilita as coisas comendo bem, comendo probiótico e tudo mais. Ou também colocando probiótico no canal vaginal. Mas tem isso, não vão morrer todos os lactobacilos, eles vão se desenvolver em algum momento de novo. Então, enfim. E entra nessa coisa, né, de tratar o que não é infecção de novo, né? Como é comum a ginecologia fazer isso, né? Assim, essa apropriação do corpo das mulheres, principalmente, e medicalizar, né? Ver doença onde não tem doença, ver desequilíbrio onde não tem desequilíbrio. Então é uma coisa difícil mesmo, né? Passar a vida usando pomada sem ter sintoma nenhum. Sim. A Ana perguntou como posso equilibrar uma candidíase com kefir, minha flora, minha vida. Você falou, né, Veri? Tomando kefir. Sim. Ou colocando kefir na vagina. Sim. Nesse caso, só vi fazerem com de leite, de colocar. Nunca vi kombucha nem kefir de água. Você já viu? Sim? Não. Para colocar na vagina, não. Só tomar. E oral mesmo. Para tomar, enfim, eu tomei bastante tempo kombucha e kefir de água também. Enfim, achava muito bom. Teve uma pessoa que perguntou do sêmen. Qual que é o papel do sêmen no equilíbrio da candidíase, do pH? Mas eu acho que a coisa do pH é importante, né? Muitas pessoas sentem um alívio quando alguém ejacula dentro delas, porque o sêmen é básico, né? Igual o bicarbonato, igual o sangue menstrual. Por isso que algumas pessoas falam, nossa, menstruei e senti um alívio. Estava com candidíase e limpou, né? Essa sensação de que a ardência passa, a coceira passa. Porque o sangue, o sêmen são substâncias básicas, mais alcalinas, né? Tem uma relação, assim, de sêmen e vaginose, né? Sim, que aí é outro desequilíbrio, né? Por causa de ser básico. Mas é engraçado. Então, às vezes promove um alívio na candidíase, mas pode fazer a gardnerella se multiplicar. Tem gente perguntando de novo, candidíase não tratada pode gerar algum problema maior? Não candidíase em si, mas é isso, vai ficar ali mais machucado, a gente estava falando antes, mais machucado e fica mais suscetível a STs, por ter, enfim, uma pele que está ali mais sensível, tem mais chance de lesão. E ST é infecção sexualmente transmissível, o que mudou na nomenclatura, agora é isso. Como cuidar da vagina e da saúde sexual para além das patologias? Ana Paiva, amei. Isso é um super desafio, né? Como que a gente fala de sexo para além das patologias? Como que a gente cuida da nossa saúde para além das patologias? Falando de saúde, né? Sim. Eu acho que uma das... Fala, Veri, fala aí. E é a prática do autoexame, que é super legal, né? Enfim, tem o zine da Ellen, não sei se a Ellen tá aí ainda. Que é da bruxaria simples.
de autoexame. E, enfim, conhecer o canal vaginal, ver como que é, olhar a vulva, ver o colo do útero. Isso para todas as pessoas que têm vulva, né? Eu acho que é um Sim. processo que é importante, assim, de olhar para si, se reconhecer. Uhum. Eu acho que sim, e dialoga muito com essa medicalização excessiva que principalmente as meninas sofrem desde novas, né? Uhum. De uma cultura que leva a menina no ginecologista porque ela menstruou, né? Que os processos fisiológicos, eles são levados ao médico para o médico equilibrar, né? Uhum. Então acho que isso diz muito. E o médico é um profissional que cuida de gente doente. Então, se a gente leva todas as meninas que menstruam para um médico, só para ele fazer orientações que poderiam ser feitas na própria família, a gente começa uma cascata de intervenção que parece sutil, que parece, né, invisível, mas que ela existe. De passar pomada quando não precisa, de dizer que está doente quando está saudável, de falar de sexo falando de IST e de gravidez e não de prazer. Uhum. Dizer que tem um problema ao invés de promover o autoconhecimento. Então, acho que resgatar esse autoconhecimento, fazer o autoexame, ir menos em médico quando não precisar, Uhum. né? Ir em outras profissionais, ir nas parteiras, nas obstetrizes, fazer roda de conversa, roda de mulheres, rodas de pessoas com úteros, rodas de mulheres trans, rodas de homens trans. Acho que compartilhar a experiência é super... Eu acho que isso é produzir saúde para além das doenças, né? Com certeza. Porque tem mesmo essa lógica, né, de pensar, enfim, em saúde como aquilo a ser tratado e, enfim, como se tivesse um problema. E aí tem o sujeito, que é o profissional de saúde, que vai intervir naquele corpo, que é o objeto, que tem algum problema para ser consertado. Né? E não, saúde é muito mais que isso, assim. E essa é a parte que é bonita da saúde, né? Enfim, tem que estar na atenção básica, né, amor? Eu amo. Atenção básica. E de Uma saúde a ser conquistada, né? A ser recuperada, a ser... Enfim. Pois é. Dá para falar de várias coisas, né, gente? Mas é isso, a gente queria compartilhar um pouquinho de como a gente faz, das coisas que a gente aprende umas com as outras. Aprendo muito com vocês, da Coletiva Ruta. Elas fazem oficinas maravilhosas de autoexame, de autocuidado, de banho de assento, de cristais produtivos, vulvas de argila. É isso, né? São oficinas de autoconhecimento e acho que é no autoconhecimento que a gente produz saúde, né? A gente não se conhece. Sim. Acho que sim, compartilhar também é muito importante, né? Eu acho que é isso, né, Lu? Sim, leiam a nossa cartilha, entrem no Instagram da Coletiva Ruta, vejam a série de candidíase, porque tá muito boa. Obrigada. Ó, tem o site do Coletivo Feminista, que é mulheres.org. Lá na parte do acervo tem a cartilha de candidíase. Aí no nosso site também, que é coletivaruta.com.br. Tem o zine de candidíase que a gente lançou no final da série. E aí no Instagram tem tanto o Coletivo Feminista quanto vocês estão aqui, né, gente? Quanto a Coletiva Ruta. E é isso. É isso. Obrigada, gente, pelas trocas. E seguimos com perguntas por aí. Sim. Valeu, Veri. Beijão. Beijo, até mais. Até.